Olá pessoal, bom dia. Aqui é o professor Adalberto Benevides Júnior, passando aqui para dar mais algumas informações sobre o nosso aplicativo Mega Sem Segredo. Tomando como referência o concurso de ontem, que foi o concurso 2759, quando estamos fazendo esse vídeo, vocês podem observar que a distribuição dos números nas linhas do cartão aconteceu na situação mais provável, que é aquela com dois números numa linha, dois números em outra e os outros dois em linhas diferentes. O resultado foi exatamente assim: dois números numa linha, o 3 e o 10, dois números noutra linha, o 38 e o 40, e os outros dois em linhas diferentes, o 48 e o 59. Então essa é a situação que predomina nos resultados da Mega Sena. Vamos, antes de mostrar os filtros que existem no aplicativo, falar das dicas. Todos os concursos, para cada concurso da Mega Sena, nós temos dicas. Então, para você ver essas dicas, basta clicar na lâmpada que está no canto superior direito. Clicando na lâmpada, você vai ter a primeira dica. A primeira dica traz a seguinte situação: para o concurso 2760, tem 11 números. A sugestão aqui do aplicativo é que desses 11, você deve usar no máximo 2 para fazer suas combinações. Então tem aqui os 11 números e a probabilidade disso acontecer é de 93,11%. A outra situação de dica é colocar no máximo um par de números consecutivos ou não colocar números consecutivos. E a terceira dica é repetir no máximo um número do concurso anterior, que a probabilidade é 89,49%. Então, a cada concurso é bom vocês verificarem essas dicas, que são sempre trazidas dicas para o concurso seguinte. Retornando, você pode agora criar suas combinações. Como? Clique em Minhas Combinações e depois em Criar Minhas Combinações. Pode selecionar algumas dezenas ou pode selecionar todas as dezenas clicando em Marcar todos os números. Então vamos marcar todos os números, que o próprio aplicativo vai fazer essa triagem lá para a gente na hora de fazer as combinações. Clique em Confirmar e define a quantidade de combinações, por exemplo, 20 combinações. Você pode de imediato, vamos gerar só para vocês verem como é rápido, e ele já tem os filtros pré-definidos. Basta você clicar em gerar combinações e suas combinações foram geradas. Você pode ver combinações, vão aparecer as 20 combinações. Clique em 20 e aí todas as 20 combinações estão geradas. Se você quiser conferir com concursos anteriores, basta clicar em conferir, vai aparecer o intervalo, todos os concursos no caso, confirma os concursos, e ele já mostra que somente com essas 20 combinações nós teríamos acertado 3 quinas e 32 quadras. Olha só, somente com essas 20 combinações que foram geradas. Vou retornar e a gente pode agora mostrar para vocês como criar essas combinações, conhecendo cada um dos filtros. Então, vou selecionar as dezenas, vou colocar aqui agora 50 combinações, só que agora, em vez de gerar as combinações de imediato, vamos conhecer os filtros. Como é que a gente conhece o primeiro filtro? Clicando em escolher filtro. Se você não quiser gerar de imediato, repito, se você não quiser gerar de imediato, você vai escolher os filtros. Mas se quisesse gerar, bastava clicar em gerar combinações, que ele já geraria as 50 combinações para você. Eu irei mostrar aqui o primeiro filtro. Então, só para a gente conhecer cada filtro, como é que o aplicativo faz isso internamente. Então, vou clicar em escolher filtros. Veja que já vem 4 filtros pré-marcados. O que são esses filtros? O primeiro filtro é o filtro de distribuição dos números na linha do cartão. Por exemplo, 2F, 2F é 2 números numa linha, 2 números em outra. 1F, 1F é um número numa linha e um outro número em outra linha. Por isso que é 2F, 2F, 1F, 1F. O F é de faixa. Cada faixa de 1 a 10, 11 a 20, 21 a 30, 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60. Então, se eu quero 2 números numa linha, 2 números em outra e os outros 2 em linha diferente, essa distribuição é do tipo 2F, 2F, 1F, 1F. Qual é a chance de acontecer um resultado da Mega Sena desse tipo? 36,40%.
todo esse detalhamento, por que eu cheguei nesse número, está explicado no nosso livro Loteria Sem Segredo, a matemática explica. Nada aqui é achismo, nada aqui é feito sem estudo matemático, gente. Esse número de 36,40 nós provamos em nosso livro Loteria Sem Segredo, a matemática explica, que hoje é o número 1, dos livros mais bem avaliados na Amazon. Até o momento, nosso livro está em primeiro lugar nas avaliações na Amazon, na categoria Loterias. Então, lá você tem todos os detalhes de como nós chegamos nesse percentual, nessa probabilidade. A segunda probabilidade é do tipo 2F, 1F, 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 1F. Que é isso? 2 números numa linha e os outros 4 em linhas diferentes. Qual é a probabilidade de ter um resultado da Mega Sena desse tipo? 26,97%. Também demonstramos, provamos no nosso livro essa probabilidade. Quem quiser saber os detalhes é só acessar o nosso livro, ler o nosso livro, que tem lá todos os detalhes falando como nós chegamos nessas probabilidades. A terceira probabilidade, o terceiro formato mais provável, 3 números numa linha, ou seja, 3F, e os outros 3 em linhas diferentes. Probabilidade 14,38%. E a quarta mais provável, 3 números numa linha, 2 números em outra e um número numa outra linha, que é 3F, 2F, 1F. Probabilidade 12,94%. Se nós somarmos essas 4 situações, nós vamos ter mais de 90% dos resultados da Mega Sena. Vocês podem observar que em mais de 90% dos resultados da Mega Sena, os números ficam distribuídos nas linhas do cartão nesses 4 formatos. Bom, quais são os menores, ou seja, os menos prováveis de acontecer? 2 números numa linha, 2 números em outra e os outros 2 em outra linha. Qual é a probabilidade? Só 3,64%. Também está tudo mostrado em nosso livro Loteria Sem Segredo. O outro formato, 4 números numa linha, um número em outra e o outro noutra linha. Probabilidade 2,52%. E quem acha que apostar um número em cada linha é uma boa estratégia, está aqui a prova de que não é, pois a chance disso acontecer, que é do tipo 1F, 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 a chance só é de 2%. Isso acontece então, em média, a cada 50 concursos. Outra probabilidade pequena de acontecer, distribuição de faixa pequena de acontecer, colocar 4 números numa linha e 2 em outra. Probabilidade somente de 0,57%. Qual é a probabilidade de termos 3 números numa linha e 3 em outra? Somente 0,43%. Qual é a probabilidade de termos 5 números numa linha e 1 em outra? Somente 0,15%. E a situação menos provável de acontecer é termos os 6 números numa linha. Isso é só de 0,0025%. Gente, essa situação só é para acontecer em média a cada 40 mil concursos, essa última que eu estou falando para vocês. Então assim vocês conhecem cada uma das probabilidades de acontecer em relação à distribuição das linhas do cartão, quando você vai marcar os números nas linhas do cartão. Então as 4 que mais incidem são as 4 de cima, que já estão marcadas, por isso que elas já ficam pré-marcadas na hora de você gerar suas combinações. Se você resolvesse, por exemplo, eu quero apenas gerar situações com 2 números numa linha, 2 em outra e os outros 2 em linhas diferentes. Desmarcava as outras e deixava só essa. Se você resolvesse colocar somente situações com 3 números numa linha e os outros 3 em linhas diferentes, marcava 3 números numa linha e os outros 3 em linhas diferentes. Qual é a situação que eu recomendo? Pode deixar pré-marcado, porque essas 4 situações acontecem em cerca de 90% dos resultados da Mega Sena. Então falamos aqui hoje sobre o primeiro filtro, que é o filtro que trata da distribuição dos números nas linhas do cartão. Amanhã a gente vai falando dos outros filtros, tá bom? Um abraço e boa sorte a todos.